Por que o tempo me preocupa? Seja pela percepção, seja pela dificuldade, seja pela aceleração, seja pela dinâmica da web. Costumo dizer o seguinte, um segundo na internet não pode ser igual a um segundo no mundo físico. Aliás, não é, né? É diferente. Um segundo na internet a gente às vezes compara um ano, um dia, um mês, enfim. Mas é diferente. Na internet as coisas são dinâmicas, os problemas são dinâmicos e a proporção que se alcança em um tempo muito pequeno é uma proporção muitas vezes incalculável. Então, o elemento tempo, novamente, eu vou reforçar isso, me parece que talvez seja a principal preocupação que a gente tem. Que impacta também na elaboração, ou não, mas vamos falar aqui hoje da elaboração de novas leis. Novas leis, quando a gente fala em novas leis nesse ambiente, na internet, na tecnologia, telecomunicações, enfim, no direito eletrônico, são leis que devem acompanhar ou tentar chegar perto do acompanhamento da evolução tecnológica. Só que há no mundo inteiro hoje uma dificuldade de chegar perto, né, dessa dinâmica e dessa evolução. Há uma dificuldade muito grande. Seja pelo fato de que o direito naturalmente já é mais atrasado, seja porque a questão é complexa, envolve termos técnicos, seja porque as pessoas que fazem ou que deveriam fazer essas leis não têm conhecimento, seja por questões políticas. Então, há essa dificuldade. Por outro lado, nós não podemos chegar a um momento, ou chegar ao ponto de dizer, olha, não vamos fazer porque não temos condição, não temos capacidade, competência, etc. Não, porque nós estaremos negando o apoio do Estado em situações em que o Estado efetivamente tem que estar apoiando. Então, a legislação envolvendo, nesse caso, crimes eletrônicos, ela vai ter que ser dinâmica também e vai ter que vir sempre no menor tempo possível e com a melhor técnica possível dentro desse tempo. Ponto. Em algumas situações, nós teremos que abrir mão de questões políticas e partir para o contexto eminentemente técnico em prol da sociedade. Ponto. Porque todos nós, sem exceção, e os políticos às vezes não percebem isso, sem exceção, estamos sujeitos aos efeitos dos problemas envolvendo crimes eletrônicos. E a tendência é que esses efeitos eles se multipliquem e sejam cada vez mais potencialmente agressivos, sob o risco, que já acontece hoje em algumas situações, da gente perder a referência, né, desacreditar do poder do Estado, da legislação, e partir para o exercício arbitrário das próprias razões. E isso a gente não pode deixar acontecer, porque senão vira guerra. Né? Vira guerra, vira descontrole, desobediência geral, e aí ninguém segura. Só que do jeito que a coisa está indo, existe um risco efetivo, real, de que isso aconteça. E, novamente, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Aqui no Brasil há um componente que dificulta ainda mais e que piora a discussão, inclusive a evolução dessa área legislativa, que é a conotação política, o desconhecimento e, muitas vezes, a falta de percepção do que deve ou não deve ser feito e de como deve ser feito. Eu destaco aqui, realço aqui o problema político. Hoje existe uma competição, né, no nosso Congresso, uma competição política, quando o assunto envolve a internet. E essa competição já, por natureza, de forma automática, já leva uma desaceleração, leva uma diminuição do aproveitamento desse tempo que já é escasso. Então, no primeiro momento, a gente já corre o risco de ter uma lei desatualizada. Só para começar. Além dessa briga ou desses interesses políticos dificultarem a disseminação, uma discussão mais ampla, muitas vezes a discussão acaba sendo direcionada, restrita a certos grupos que têm ou mais conhecimento ou têm mais interesse nesse assunto. Então, esse tempo hoje que está prejudicando esse desenvolvimento legislativo, ele também afeta a sociedade como um todo, de forma geral, na medida em que fica difícil a gente perceber o que está evoluindo e o que não está. Uma curiosidade aconteceu, eu confesso que fiquei muito curioso e surpreso na pesquisa que nós fizemos nesse último 5º Congresso de Crimes Eletrônicos. Todo ano a gente faz essa pesquisa na FEComércio, com 1.000 pessoas leigas. E a minha surpresa foi que a maior parte das pessoas, quando nós perguntamos se elas conheciam a Lei 12.737, e aqui o debate acadêmico específico, eu vou falar a Lei Carolina Dickmann, não gosto de falar, muitos já sabem porque eu não gosto, porque eu acho que nós vamos lembrar do que aconteceu com ela, do que acontece, as fotos ainda estão lá por N motivos,
mas a gente acaba estimulando indiretamente um interesse de pessoas irem lá e acessar, e cada vez que aquela imagem ou aquelas imagens são acessadas, aquilo é reindexado e vai para a primeira página do Google, que não é mais uma opção, é um comportamento, enfim, acaba prejudicando ainda mais a pessoa. Então é interessante até esse paradigma, uma lei que em tese teria vínculo, mas não tem, com a situação em si, que ficou infelizmente conhecida como Lei Carolina Dickmann, que em tese também seria para minorar ou diminuir o sofrimento da vítima, acaba reestimulando e piorando o sofrimento. Quer dizer, uma coisa sem pé nem cabeça, uma coisa que não tem raciocínio nem explicação lógica, mas que infelizmente acontece. E falando dessa Lei 12.737, da pesquisa que nós fizemos, dessas 1.000 pessoas leigas, a maior parte delas, em torno de 70 e poucos %, não me lembro exatamente o número, disseram, dessas 1.000 pessoas, 700 e poucas pessoas, disseram que conhecem a Lei Carolina Dickmann. E na pergunta subsequente, que foi, o que você acha da lei? Você acha que a lei é uma lei boa, uma lei eficiente, alguma coisa assim? E aí, desses 70 e poucos % que conhecem, mais de 80% disseram que a lei não ia servir para nada. Então, por outro lado, olha que interessante. Por outro lado, nós temos aí um percentual majoritário de pessoas leigas achando que a lei não vai servir para nada, que converge, inclusive, com o meu pensamento. Não vou dizer que não vai servir para nada, mas ela tem um alcance muito restrito. Mas nós aqui estudamos isso, somos profissionais, somos técnicos, etc. Por outro lado, uma parte da sociedade converge. Será que é coincidência isso? Será que é conhecimento técnico isso? Não é conhecimento técnico. É coincidência? Não é coincidência. É uma questão de percepção. Mas aí vem a minha preocupação. Mas percepção do que se não são profissionais que trabalham com isso? Percepção, talvez, pela forma, ou da forma pela qual a lei foi feita, a vinculação a uma atriz, até eventualmente uma curiosidade a mais, leitura de artigos, enfim, alguma coisa dessa natureza. O ponto negativo é que existe hoje já, uma lei que entrou em vigor em abril, um descrédito na sociedade falando dessa pesquisa. Isso não é bom, mas é a realidade. E tecnicamente é o que eu vou expor aqui para vocês. Por outro lado, tem um ponto positivo, que é um grau de maturidade que está melhorando. Então, dentro dessa dificuldade de percepção, a sociedade está tão descrente que acaba já se preparando para o pior, dizendo, olha, isso aqui não vai funcionar, está bem, então vamos nos preparar para o pior. O meu questionamento é, o que é se preparar para o pior? Porque se começar olho por olho, dente por dente, exercício arbitrário das próprias razões, aí, voltando lá para o início, é que nós vamos ter um problema mais sério. E é isso que a gente luta, nós lutamos aqui na comissão, inclusive, Coriolano liderando essa bandeira, para que isso não aconteça, ou pelo menos que nós façamos a nossa tarefa para que isso não aconteça. E aqui cumprimento o Coriolano também, nem falei nada para ele isso antes, das posturas que ele tem tomado aqui na comissão, inclusive muito diretas, e ressalto aqui a postura que ele tomou no 5º Congresso, e falando do Marco Civil, ele foi direto, nunca vi, até depois eu fui ver se estava tudo bem com o Coriolano, mas ele foi muito direto e muito objetivo, e da forma adequada, correta, perfeita, eu fiquei com muito orgulho. Eu disse, o Marco Civil, aliás, não foi assim, falando especificamente da neutralidade da rede, ele falou, neutralidade da rede é utopia, ponto. Segundo, artigo 13 e artigo 15 são inconstitucionais, ponto, acabou. E eu cumprimentei ele publicamente, cumprimento aqui também. Essa questão da dificuldade, da deficiência técnica legislativa é o que efetivamente preocupa. Não bastasse, novamente, a dificuldade de perceber o que é que está acontecendo. Novamente, precisamos ter, então, um Estado acompanhando de forma mais rápida essa evolução. Nós não podemos ficar sem proteção. Por exemplo, a União Europeia agora mudou a diretiva de cybercrimes, aumentou as penas, inclusive, e obrigou a todos os Estados-membros a reverem e, inclusive, a atualizarem as suas normas para que a aplicação prática da legislação protegendo crimes eletrônicos alcançasse um efeito positivo, um efeito prático, um efeito de sucesso, porque do jeito que está também não estava funcionando. Então, nós não podemos ficar naquela história, mas o coitadinho do sujeito que invadiu um sistema vai para a cadeia, não pode ir para a cadeia. Por que não? Eu não estou dizendo que é o melhor caminho. Mas se for, por que não pode ir para a cadeia? Se ele não invadiu um sistema, não prejudicou centenas, milhares, ou mesmo destruiu uma pessoa, uma empresa, etc., por que não pode? Um dos efeitos da norma é o caráter inibitório. Se for necessário, tem que ter. Mas se não for, a gente não pode já prefixar uma pena. Ok, deixa uma pena máxima alta, com flexibilidade para o juiz aplicar de acordo com os critérios 59, e deixa uma pena mínima, então, um pouco mais baixa, como já é, inclusive.
Eu tenho sofrido até muitas críticas quando a gente fala, e eu vou entrar agora, com relação a críticas que eu faço com relação a penas baixas para efeitos processuais de prescrição. Mas essa é uma realidade que tem que ser combatida também. Então, que não se mude a pena, mude-se então a questão da prescrição. Vamos aumentar então o prazo de prescrição, ok? Isso tem que ser conjunto. Quando a gente fala em legislação, não é só o direito positivo em si da conduta, é a questão processual da aplicação prática também. Por exemplo, a reforma penal das cautelares, né, processuais penais, nós tivemos uma mudança em tese positivas, salvo uma parte da doutrina, quando comenta, não traz essa realidade específica da web, comenta, na minha opinião, de forma inadequada, por esquecer dessa realidade. O que eu quero dizer é o seguinte: hoje, quando um sujeito, ou quando uma pessoa, ou quando uma quadrilha, ou mesmo uma organização criminosa, organizações criminosas que já existem, com o objetivo e intuito específico da prática reiterada e contumaz de crimes, o que você pode fazer para impedir essa prática dela continuar dessa forma? Em tese, você poderia pedir uma cautelar criminal para o juiz criminal, ele poderia pedir, ou obrigar, enfim, proibir a continuidade dessas condutas. E aí sim, se houver descumprimento, por exemplo, olha, você não pode usar a rede social para isso, você não pode acessar o Tor para fazer isso, enfim, alguma coisa específica. Havendo o descumprimento, aí haveria, pela reforma processual e pelo dispositivo processual, a possibilidade de conversão em prisão preventiva, em prisão cautelar. Normalmente tem uma corrente que entende que não, mas não falando especificamente do dinamismo da web. Então, comecei falando desse assunto porque não é só direito positivo, não é só conduta, é questão prática processual, inclusive. No direito civil, a gente tem, quando a gente pede antecipação de tutela, lá o parágrafo 5º do 461, em que diz que o juiz pode adotar qualquer medida para fazer valer a sua decisão prática. E aí nós vemos uma série de decisões importantes que efetivamente estão gerando a consequência prática. Inclusive, conversando com o Tasso outro dia, citamos aí bons exemplos de decisões que efetivamente alcançaram, né, o seu efeito prático. Não é só a multa. E quando é só a multa, a gente questiona por que a multa é tão baixa, né? Não é só a indenização, e quando há indenização, a gente questiona por que a indenização é baixa. Indenização só funciona quando o sujeito tem bens, né? Se não tem bens, não adianta condenar nem a 3 milhões, bilhões, sei lá qual for o número. Ele não tem bens, não vai acontecer nada, ele não está nem aí, ponto. Agora, quando ele tem bens, sim, a indenização é melhor que a questão penal. Só quando tem bens. A indenização tem que ser forte, tem que doer no bolso, e tem que ficar claro o recado. Se fizer de novo, vai acontecer a mesma coisa. Ponto final. Efeitos práticos da legislação. Muito bom. Lei 12.737, tentando sair um pouquinho da Carolina. Para mim, 737 é avião. É a identificação do avião da Boeing mais vendido no mundo. É o Boeing 737. Outro dia eu brinquei, falei do Boeing, falei, mas a Carolina também é um Boeing. Falei, pois é. Então que a gente faça essa associação a ela sendo bonita, etc., do que, enfim, do que aconteceu com ela. Mas qual é a história da Lei 12.737, que é o meu tema? A 12.737, na verdade, ela foi a parte final, o resultado final de mais de 15, 16 anos de discussões, debates, questões políticas, etc., no nosso parlamento, que procurava já desde 95, começou na verdade em 95, então mais tempo que isso, com o primeiro projeto, que era de crimes de informática, foi para 99 a atualização do Luiz Piau e Lino, em 99, virou 84 de 99, e aí foi dado um empurrão, em 2, 3 anos a Câmara aprovou, em 2001, 2003, se não me engano, foi para o Senado, e aí o senador Azeredo, ele ampliou, ele aprofundou uma série de conceitos, de condutas, de aspectos técnicos, inclusive de organização judiciária e policial no seu projeto, comparando mais de 80 países. Na época, a legislação desses 80 países com relação a isso. Um trabalho, assim, muito difícil, muito duro, que demorou muito tempo, etc. E aí, o que aconteceu? A gente sabe que leis perfeitas não existem. Aliás, leis são feitas em países democráticos com base em interesses políticos, mas que não podem se sobrepor, em alguns casos, aos interesses mais específicos da sociedade. Não deveria nunca acontecer, mas nesse caso em especial. E aí houve um ataque muito grande, né, alguns conceitos, alguns artigos da lei do projeto Azeredo, que foi conhecido, que era o 76, né, de 2003, 2001. E muitos ataques, aqui não tenho
nenhuma restrição em falar, sem qualquer tipo de fundamento, né? Eu vi as maiores barbaridades de que o Estado ia controlar, de que o registro, de que ia haver bisbilhotice, uma série de barbaridades, e até de pessoas que não tinham nem conhecimento, nem fundamento, nem formação jurídica, enfim. E a mídia divulgava assim, a coisa vai ficando, a gente sabe que a mídia tem um poder, né, se não o mais importante, ou dos mais importantes, e foi se distorcendo esse projeto, até talvez pelo PSDB ser minoria, enfim, independentemente de partido, eu não sou afiliado a nenhum partido, tenho as minhas críticas para todos eles, em especial os que estão mais em evidência, mas também tenho os meus elogios. Mas o fato é que, a partir daí, houve esse ataque muito forte e o projeto morreu. Tanto que depois ele foi aprovado, só 2 artigos sem maior expressão é que ficaram, e na prática você não tem efeito nenhum, que fala que a Polícia Federal deve se estruturar, etc., e um outro, se não me engano, do Código Penal Militar, alguma coisa assim. O que acontece nessa área e de lição para a gente melhorar e evoluir, que eu vejo que acontece especialmente aqui no nosso Congresso? Você tentar desenvolver uma lei próxima da perfeição ou muito detalhada, a chance disso ter êxito é muito pequena, né? Tanto que as reformas processuais civis e também penais, processuais penais também, elas vêm aos poucos. Então são 2, 3 artigos aqui, 2, 3 artigos ali, a coisa vai andando, enfim, por N motivos, assim que tem funcionado. E que bom que tem essa solução, então vamos fazer desse jeito para a coisa andar da melhor forma possível do ponto de vista técnico. Após esse problema com o projeto do Azeredo, na minha opinião, era um projeto bom, tinha suas falhas, mas um projeto profundo, etc., inspirado em 80 países, um pouquinho do Computer and Fraud Act americano, muita coisa das diretivas europeias, um pouquinho da lei inglesa também, da lei alemã, francesa, estava junto também, até um pouquinho da lei da Costa Rica tinha. Mas o fato é que aconteceu isso, e aí houve uma nova proposta, que foi do Paulo Teixeira, uma proposta mais sucinta, em tese inspirada lá no antigo projeto 84 de 99, que tinha sido já atualizado, aperfeiçoado pelo Azeredo. Mas aí voltou-se em 89, deu-se ali uma mexida, mudou algumas coisas de forma até bem intensa, e o projeto até, né, como veio, enfim, do PT, tem maioria, andou mais rápido, foi aprovado rapidamente, coincidiu com o fato da Carolina Dickmann, e ele foi aprovado. O ponto positivo disso é que existem condutas específicas que nós temos que regular, não tem jeito. São novas condutas, novos comportamentos que afetam todos, né, sem dúvida. E a principal conduta aqui que foi regulada, e aqui fica o elogio, sem dúvida nenhuma, que bom que aprovou, e isso acaba sendo um pontapé inicial para a gente aperfeiçoar a lei, aliás, é o que estamos fazendo aqui, discutindo isso, e ao que tudo indica na reforma penal que está para vir por aí, já era para ter vindo, mas está para vir por aí, isso vai ser aperfeiçoado, é que nós conseguimos, nós, sociedade, conseguimos, inclusive eu elogio ao Paulo Teixeira por isso, avançar nessa questão do fechamento ou da proibição da conduta da invasão. Invasão de sistemas, que não era crime até abril desse ano, agora é. Invasão de sistemas, eu prefiro o conceito de acesso indevido, mas invasão de sistemas. Então fica esse ponto, fica esse elogio. Nós evoluímos também na questão dos ataques contra os sites governamentais, sistemas governamentais, e vamos evoluindo. Agora, o efeito prático da proibição é que se questiona, e é o que a gente vai colocar aqui. Efeito prático da legislação, que tecnicamente nós poderíamos ter feito de outra forma, inclusive aproveitado até alguns conceitos de outras leis, inclusive do próprio projeto, antigo projeto 76. Falando um pouquinho da questão da invasão, e só um pouquinho do caráter da elaboração penal. A gente brinca, né? Eu nunca mais esqueci, tem um filósofo alemão chamado Otto von Bismarck. Eu sempre me lembro dessa porque ele é o autor daquela frase, olha, as leis são como salsichas. Eu falei até aqui 2 vezes. Não queiram saber o que tem dentro, né? Ou como elas são feitas, né? É uma coisa para a gente estar sempre refletindo. Quando a gente fala em lei para a web ou para a tecnologia, é fundamental que nós, eu digo sempre sociedade, e me referindo ao Congresso, que não haja definição ou definições diretamente técnicas sobre determinados padrões ou tecnologias. E aí vai uma crítica também ao projeto do Azeredo, que tinha algumas definições técnicas. Seja pela rápida evolução desses conceitos, ou seja, a lei
corre-se o risco da lei perder eficácia quando se define tecnicamente questões eminentemente técnicas, seja pela dificuldade de interpretação desses conceitos, seja pela complexidade disso tudo misturado. Se nós pegarmos as diretivas europeias, ali nós vamos perceber que as diretivas são genéricas. É claro que a diretiva é para o país fazer a sua, mas legislação ordinária, nós não podemos ter um excesso de definições técnicas. Isso aqui aí há uma concordância na doutrina e nessas discussões, enfim, isso eu acho que a sociedade amadureceu bastante. Nós temos algumas definições técnicas na lei 12.737 que geram uma série de interpretações, uma série de polêmicas. Em que hoje, ao meu ver, um dos pontos para que nós tenhamos condições de ter um mínimo de aplicação seria juízes que vão ter contato com essa lei, promotores também, para alguns casos, advogados, peritos, né, que tivessem a devida especialização para poder interpretar adequadamente esses conceitos. E com detalhe, alguns conceitos não têm definição pacífica. Eles podem ter dupla, tripla interpretação. E nós estamos falando do quê? Direito penal. Direito penal, dupla interpretação, o sujeito está absolvido. Ponto. Começa aí. Então, essa é a razão pela qual a gente tem que evitar definir questões ou conceitos técnicos na legislação ordinária. Mas já que eles estão lá, vamos debater um pouquinho desses conceitos, que é o 154A. Eu vou entrar na lei em si agora e vou passar aqui alguns slides. Eu fiz uma coisinha diferente hoje para ilustrar, reforçar essa já longa introdução. Tem essa mania de falar, gosto e acabo passando já algumas coisas de slides. Eu falei, hoje eu vou me segurar. Então, quando eu comecei a entrar na lei, agora vamos para os slides. O que eu fiz? Eu tenho um slidezinho aqui agora, se não me engano, envolvendo o... Vem para cá. Aqui. Envolvendo uma pessoa, em tese aqui, né, seria uma indução, né? Será que é o Renato que está aqui atrás? Bom, eu estou com a gravata branca hoje. Aliás, eu adoro gravata branca. E tem ali o meu livro, meu primeiro livro. 99. O bug do ano 2000, aquele bug do milênio. Por que eu pus o livro? Por que eu pus uma pessoa sem a cabeça? E por que eu pus as minhas redes sociais? Então, notem, bug do ano 2000, eu só tinha um e-mail. Aliás, estava começando a usar o Renato@Psiplum. Usava na época o UOL. Não tinha @Psiplum, não existia Twitter. O site do escritório era um domínio principal /Psiplum, não era o domínio de primeiro nível, e não existia Facebook. Então eu quis mostrar isso aqui, claro, lembrar um pouquinho de como era antigamente. Então, está aqui o problema do bug, que nós vamos ter outros bugs, outros problemas, enfim. Mas trazer a contextualização com relação ao uso, a dinâmica e interatividade de redes, e ao mesmo tempo ali a mão falando. Né? Isso foi a única coisa que permaneceu. Eu não pus a cara porque eu estava, nessa época aqui, eu estava 15 anos mais jovem, então não vai ficar igual. A barriga aumentou um pouquinho também, mas enfim. A fala, o contexto, ele é importante para fazer essa distinção. Olha, o direito está aqui no livro, a prática está aqui no uso. E essa prática ela é diferente do livro. Vamos tentar juntar essas duas coisas. E eu imaginava, confesso a vocês, que eu imaginava na época, né, que nós fôssemos ter uma situação dessa natureza. Então, uma coisa tranquila, né, tem ali um computador, uma janela bonita, o sol, etc., vamos evoluir, vamos legislar, até porque naquela época nós não tínhamos, o problema maior era o bug, e nós já usávamos a internet. Então, naquela época, 15 anos atrás, nós tínhamos esse cenário. É difícil prever o que vai acontecer, mas alguns conceitos a gente já sabe. Imaginava isso, só que aconteceu foi isso. Aí veio uma salada completa. Então, eu imaginava, por exemplo, ter um escritório assim. O escritório hoje é mais ou menos assim. Pela dinâmica, não que seja assim, enfim, tá, para quem quiser dar uma olhadinha, postei ontem até uma foto, mas nós temos que ter um conceito multidisciplinar, né, dessa questão legislativa. É muito difícil fazer o que a gente está fazendo aqui, para o mundo inteiro, é muito complicado legislar nessa matéria, mas novamente, nós vamos ter que fazer, estamos fazendo, mas vamos lá, mas é difícil. Só abrindo um parênteses, quando acontece uma invasão grave, uma atriz vai para a mídia com fotos, né, enfim, nuas, ou alguém faz bullying, sai no jornal, mas como, não sei o quê, aquela comoção, aquela surpresa, aquele desastre completo. Por quê? Porque a gente esquece que isso já está acontecendo.
Ah, mas eu não estou vendo aqui, não estou pegando aqui. Peraí, eu estou interagindo mais aqui. Já está acontecendo, só que a gente não consegue, não vai. Pô, mas invadiu? Como? Aquela pessoa se matou porque sofreu bullying? Pois é. Então tem que haver uma mistura conceitual multidisciplinar nessa interpretação, que é o que a gente está tentando fazer aqui agora. E aqui está a foto, eu esqueci que eu tinha colocado a foto. É muita informação, enfim, o Big Data. Né? Então está aqui, ó, é o escritório que a gente fez aqui, todo mundo pensando de um jeito, mas na realidade o escritório está assim. Mas olha que curiosidade, hoje eu tenho aqui, pô, não tinha nem pensado nisso, mas eu tenho aqui, cada usuário tem 2 telas. Cada tela dessa, um monitor de 21, você pode dividir em 2 também. Então, na verdade, 4 telas. Quando que a gente ia imaginar que a gente ia usar 4 telas? Aliás, quando a gente ia imaginar que nós teríamos capacidade para usar 4? Aliás, nós temos capacidade para usar 4. É curioso, a gente vai colocando. Não, nós temos, mas o Renato, acho que não tem. Veja a brincadeira que eu fiz agora. Eu afirmei que nós temos, mas depois eu questionei e falei, não, mas acho que a gente não tem, não. O Renato falou, mas acho que a gente não tem, não. Esse é o problema da evolução tecnológica. E aqui está o termo, né? O termo do tempo. Então está aqui um relógio velho, analógico, mecânico, para a gente lembrar que isso aqui não adianta, não vai ser digital, não vai ser mecânico, isso aqui sempre vai existir desse jeito. Só que, pô, coincidentemente, olha só que coisa, é verdade, bom, nada como um não foi do perito? Tasso, realmente, aquele curso da FIAP que você fez, realmente, olha, o Tasso é especializado em gestão de TI pela FIAP. Já viram algum juiz especializado, pós-graduado em gestão de TI pela Faculdade de Informática e Administração de São Paulo? Obrigado pela ajuda. Fantástico. O tempo está aí, não vai mudar, vai sempre estar sendo objeto de questionamento. Se eu perguntasse para vocês, em quanto tempo o conteúdo ilegal deve ser removido da web? Nós teríamos várias respostas. O STJ, a ministra Fátima Nancy, fala 24 horas. Ponto negativo? Muito tempo. Ponto positivo? Foi a primeira vez que um tribunal falou sobre isso no mundo inteiro. Vamos evoluir? Provavelmente sim. Quem é a única pessoa que tem condição de remover um conteúdo, não no tempo adequado, mas no menor tempo possível, de forma a minimizar os efeitos nocivos à vítima? Quem é? Se vocês não falarem, não vou falar. Quem é a única pessoa? Pessoas são do comitê de TI, vocês têm que falar isso. Comitê de criminologia e tecnologia. Quem é a pessoa jurídica que pode fazer isso? Quem é que tem o botão que liga e desliga? O provedor de conteúdo. O provedor de conteúdo. O Lawrence Lessig, que vocês conhecem, no livro dele do The Code and the Other Laws de 98, ele já falava, ó, quem vai mandar no mundo é quem vai ter o código, na verdade a chave. É quem vai mandar no mundo. E os provedores hoje, eles têm o código. Estou falando de remoção, um negócio bem específico. Eles têm essa capacidade. Agora, ao invés de mudar o conceito, e aqui só abrindo um parênteses, e de trazer, de codificar essa obrigação que eles teriam por força dessa capacidade, e nós temos aí alguns provedores para bilhões de pessoas no mundo, aqui no Brasil faz o contrário. Aqui só abrindo um parênteses, né? Aqui no Brasil vem o Marco Civil, no artigo 15 diz, olha, as únicas pessoas que não vão ter nenhuma responsabilidade serão os provedores de conteúdo. Por isso que vem minha crítica no legislativo nessas questões. Não sei qual motivo, não sei se é interesse, não sei se é lobby, que também qualquer um pode fazer, qualquer um pode ir lá lutar pelos seus interesses, seja lá como for. Mas o profissional que vai legislar tem que separar. Então, esse é o ponto mais sensível, além do tempo. O tempo é, na minha opinião, o pior. E o tempo que muda aqui, né? Aqui virou padrão agora nas minhas apresentações, eu ponho aqui, olha, o dia que o Papa Francisco, Papa Bento XVI foi eleito, 2005, e o dia que o Francisco foi eleito, 2013. E brinco, não são velhinhas essas luzinhas, né? São dispositivos móveis conectados. 2005 para 2013, 8 anos, mudou tudo, totalmente diferente. Ah, mas são 8 anos, Renato? Não, é que eu usei aqui o exemplo do Papa, que é mais gostoso de usar, né? Mais, inclusive, pontual. Mas poderia ter diminuído esse tempo, né? 3 anos é mais ou menos o tempo que a gente tem dessa conectividade móvel intensa que nós experimentamos hoje. E é isso que justifica, né, uma questão, uma legislação adequada. Até porque prever em longo espaço de tempo a gente não consegue.
Não há razão para qualquer indivíduo ter um computador em casa. Ken Olsen, fundador da Digital, que hoje é HP. HP que comprou a Compaq, que divide a liderança com a IBM. Vírus de computadores são uma lenda urbana. O Peter Norton falou em 98, e aí acho que vocês já ouviram falar no Norton Antivírus. Eu a fecharia e devolveria o dinheiro aos investidores. Referência à Apple, feito pelo Michael Dell. Fechar a Apple hoje é a segunda, né, empresa mais reconhecida no mundo inteiro. E por último, o Linus Torvalds, que inventou o sistema operacional Linux, dizendo, isso que eu fiz aqui é pequeno, é só para um 386, máximo um 486, um AT, etc. Não vai rodar em sistemas de grande porte. E hoje, vários sistemas de grande porte usam um Linux. É difícil da gente adivinhar, novamente, num grande espaço de tempo, mas num curto espaço dá para fazer. Só que para legislar num curto espaço de tempo, nós temos que mudar e ter parlamentares especializados, inclusive com trâmites específicos. O contexto aqui é outro, né? Qualquer hora, qualquer lugar, qualquer pessoa. E para terminar de contextualizar, esse é um exercício que eu estou tentando fazer sempre. É o teste que, para alguns eu já fiz, você já conhece, mas para pontuar. Então, vamos acessar o hábito Google, que não é mais uma opção, é um hábito. E vamos digitar lá, confidential, do not distribute. Vamos procurar documentos que tenham essas palavras, ou seja, sejam classificados como sigilosos. Vocês vão achar centenas, milhares, milhões. Né? Nessa pesquisa aqui, desse print que eu dei, 60.200. E aí fica a pergunta, por que as pessoas que estão relacionadas ou que teriam a obrigação de remover esse conteúdo não tomaram nenhuma medida? Como que esses documentos continuam à disposição? Essa pergunta é muito importante. Por que isso? Antigamente, aliás, o que é o conceito de antigamente? Né? Ele varia de acordo com o tempo. Mas nós tínhamos a curiosidade, tínhamos a programação. Lembra do livrinho do bug? Era software. Agora é diferente, né? Perfil variado aqui. Então, quando a gente fala de hacker, de cracker, aquela definição clássica do que é um, do que é outro, muda muito. Apesar de não ser necessariamente importante, é fundamental para a conceituação. Então, eu coloquei ali um sujeito ali de óculos escuros com capuz. Ele pode ser tanto um policial quanto um bandido. Não dá mais para saber, né? Mas esse aqui é um ponto que eu reforço aqui, eu concordo, acho que eu tenho obrigação de falar para vocês. Então, eu já citei isso em outras palestras, gostei e pus para valer agora para todas. É uma passagem bíblica. Não é porque eu sou cristão, é porque se encaixa. E também é ótimo que eu sou cristão, eu gosto, enfim, estou mostrando um pedacinho da Bíblia. Mas os filhos das trevas são sempre mais rápidos que os filhos da luz. Nessa área que nós estamos discutindo agora, crimes eletrônicos, sempre vai ser isso. Sempre. Não é diferente, não vai ser num curto espaço de tempo. Então, sempre o criminoso vai ganhar a parada no primeiro tempo. Mas no segundo tempo, existem boas chances de se reverter esse quadro. Qual a explicação para isso? Qualquer crime eletrônico deixa inúmeros, uma série de vestígios. A questão é, esses vestígios podem levar a uma individualização? Essa é a pergunta. E a crítica que a gente faz porque a gente está falando de crimes, sem autoria, não tem condenação. Marco Civil, eu critiquei o 13, vamos aproveitar, critiquei o 15, vamos criticar o 13. O 13 do Marco Civil vai dizer, olha, a partir de hoje, os provedores de conteúdo, eles têm a faculdade de guardar ou não os IPs, que não identifica ninguém por si só. Mas hoje isso é guardado por questão jurisprudencial, pacífica. E se o Marco Civil falar, faculdade. Onde é que o criminoso vai? Vai naquele portal, naquele provedor que não guarda. E nunca vai ser identificado, nunca. A coisa é tão absurda que é inconstitucional, né, por natureza, tanto 13 como 15. Mas até o Supremo declarar, muita coisa acontece. Mas tenha em mente esse conceito. Num primeiro momento, os criminosos passam na frente. Num segundo momento, com a estrutura adequada, há uma inversão desse quadro. Ou seja, o Estado começa a ganhar. Há uma inversão. Só que a gente tem tempo, investigação, aplicação da pena, etc. E daí por diante. Mesmas coisas, maneiras diferentes. Aí eu coloquei aqui pessoas atrás desse contexto tecnológico aqui, desse mundo, enfim, para dinamizar. E não coloquei rosto de propósito, porque a gente está tentando identificar.
A Lei 12.737, ela tratou de alguns crimes, em especial o de invasão. Um outro crime que a lei tratou também foi o ataque de negação de serviço. Foi o ataque de, a gente chama em inglês de disruption, né, mas seria interferência ou disrupção, não existe. Qual seria o Barreira? Você que é culto pra caramba, qual que é o... Me ajuda aqui, você que é uma enciclopédia, qual seria o termo? Disrupção, interferência... Alguém quer sugerir um termo? Rompimento? Rompimento, interferência. Alguém sugere alguma coisa? Disruption, enfim. Mas, enfim. É o ataque de negação de serviço e quando você coloca offline um serviço de utilidade pública ou um serviço de informação. É a atualização do 266. Que nós tivemos aí como conduta equiparada, né, aos serviços que são interrompidos de informática de utilidade pública, que é o caput do tipo, né, do 266 do Código Penal. Aqui eu deixei, aqui vou passar esse slide aqui, mas não vou passar não, Esse aqui é, já que a gente está falando de novos crimes, olha o que tem acontecido no mundo. Eu coloquei crimes mais improváveis, né, ou mais engraçados, ou mais pitorescos. Acho que essa é a palavra, pitoresco. Mulher que foi presa por cutucar um usuário no Face. Aqui no Brasil existem já ordens, envolvendo a Lei Maria da Penha, proibindo pessoas de se aproximarem de outras em redes sociais. E se essa ordem for descumprida, pelo rito da Maria da Penha, automaticamente, né, Dácio, a pessoa pode ir para a prisão. Homem foi preso por fingir ser um príncipe marroquino. Quantos casos a pessoa não se despersonifica? Não necessariamente o príncipe marroquino, que acho que aqui no Brasil não atrairia, mas outras pessoas, enfim... perfis falsos. Outro dia perguntaram, mas cheio de perfil falso no Facebook, eu vou criar um perfil que não esteja vinculado ao meu nome? Eu falei, não pode. Os termos de uso do Face, ao contrário, eles não só estimulam, como eles proíbem. O Face é ao contrário do Google nesse ponto, né? Ele estimula a real identidade. E ele corta perfil que não tem vinculação com a real quando toma conhecimento. O jovem que foi preso por alagar banheiros e postar no Facebook. Pô, que coisa é essa? Que tem aí? O cara alagava o banheiro, ok, prejudicava o sujeito que queria ir no banheiro, mas postava no Face, o cara é louco, é xarope, o que é? É um comportamento diferente, mas não podia, um comportamento ilícito, não tem que alagar, está causando um prejuízo ao patrimônio público, eventualmente até um crime de dano ao patrimônio público. Não lembro qual país aconteceu isso. O homem que foi preso por fazer uma solicitação de amizade no Face, a mesma coisa, aqui o cara estaria proibido de fazer isso, fez, aqui o correspondente seria a Lei Maria da Penha. O adolescente que foi preso por admitir ter contratado um assassino profissional pelo Face. Lembra quando eu falei, os filhos das trevas, eles sempre, no primeiro momento, eles ganham. Aí, no segundo momento, vem uma informação. O sujeito não aguenta, conta para alguém, manda um e-mail, faz outro assédio. Deixa eu ver o que aconteceu. É aquela pessoa, ele volta à cena do crime digital. Sempre tem algum outro elemento. O problema aí é o tempo, que pode ser muito rápido, pode demorar muito tempo. As duas pré-adolescentes que foram acusadas de perseguição online, isso aqui foi nos Estados Unidos, por invadir a conta do Face de um colega da sala. Segundo a notícia, era perseguição online. Aqui seria um outro ilícito. Eventualmente até o da Carolina, invadir, né? O casal que foi preso por comer uma iguana rara e postou na rede social. A gente brinca aí, pô, comer uma iguana, que coisa, quem que faz isso? Não, mas o mundo é assim, cada um tem um gosto. Crime ambiental, né, que foi descoberto a partir da postagem. Enfim, mas alguns contextos. Lei Boeing. 154A, inserido no Código Penal a partir desta lei especial. Código Penal geral, mas a lei especial que inseriu, nós sabemos que lei especial prevalece sobre lei geral. E aí tem uma nuance muito interessante numa causa de aumento de pena aqui do parágrafo 3º que a gente vai falar com relação à lei da propriedade industrial, que é especial também. Mas o código, que enfim foi alterado, é a lei geral. Porém, a conduta é especial. O código é lei geral, mas a conduta é especial. Que conduta é essa que é especial? É a conduta de invadir. Invadir o que hoje? Se nós quiséssemos hoje tratar efetivamente da proibição da invasão, o que nós colocaríamos? Invadir telefones celulares? Invadir computadores? Ou seria melhor colocar invadir sistemas? Seria melhor sistemas. Por quê? Porque é mais amplo.
Porque aqui é direito penal. Porque computador, pode ser que amanhã a gente não tenha mais. Já estamos substituindo por tablets, que na essência, ok, é um processamento de dados. Mas se não houver especialização, o magistrado pode entender que aquilo não é um computador. Mesma coisa um telefone, um dispositivo móvel, mesma coisa o tablet, que hoje é fácil, pode daqui 3 meses ter 3 anos ter outra coisa diferente. O sistema vai continuar sendo sistema. Aqui na lei está invadir dispositivo informático. Dispositivo informático, na minha percepção, pressupõe algo que seja touch, né, que seja físico. Então já começa a fechar o escopo. Pera aí, mas de quando que é a lei? De abril. Hoje nós estamos em 2013. É a lei de abril de 2010. Não. Desse ano. Vou fazer de propósito. 12. O meu tempo está falhando aí, tá vendo? 2012. Não, mas a lei... Não, peraí. Vocês estão me confundindo, vocês vão me deixar maluquinho. A lei é de 2012, mas entrou em vigor em abril deste ano. Isso aí. Achei que estava ficando doido, Sobral. Enfim. A lei de 2012, mas entrou em vigor pelo vacácio de 180 dias em abril deste ano. Peraí, se entrou em abril deste ano, a gente está aqui falando de dispositivo informático, sendo que o menor é sistema. Então, corre-se o risco da gente ter uma desatualização da lei já, de imediato. Notem, fique registrado aqui, o meu elogio ao Paulo Teixeira por ter começado esse caminho. Mas a minha crítica, porque isso aqui poderia ter sido melhorado. Trocar dispositivo informático para o sistema. Eu quero fazer aqui esse registro porque o que acontece? Nós temos a tendência de só criticar. Então, qualquer lei que sai, vai lá no jornal, vai lá na internet, na mídia, todo mundo critica. Mas ninguém fala como deve ser. Não porque não pode, mas ninguém fala como deve ser. Eu estou aqui usando da prerrogativa de ter colaborado de alguns projetos. Então, houve essa colaboração e acho que a gente tem que criticar, mas já dá a solução. Então, o que a gente tem que pôr aqui? Não é dispositivo, é sistema. Já fica, inclusive, a sugestão para debate. Invadir, também acho que não é o caso. Seria acesso ou acessar indevidamente? Ah, mas, Renato, você vai deixar o caso concreto para debater no processo? Sim, por isso que a gente tem que deixar amplo, não pode só invadir. Daqui a pouco nós vamos ter acessos indevidos que não sejam invasões necessárias. A invasão é muito mais específico. Peguem um dicionário, apesar de estar relacionado a acesso indevido. Tem alguns dicionários que equiparam invasão a acesso indevido. Dispositivo informático alheio, é óbvio que se eu for invadir, eu vou invadir um dispositivo informático que não seja meu, porque senão eu não vou estar invadindo. Aquilo já é meu, não tem como invadir algo que é meu. Conectado ou não à rede de computadores, desnecessário. Mas aí, enfim, tanto faz ter ou não. Mediante violação indevida de mecanismo de segurança. Se eu invado, eu já estou violando alguma coisa. Se eu condiciono um mecanismo de segurança, eu já restringo de forma muito intensa a conduta. E vamos lá, e o criminoso? Você acha que ele vai invadir, não quebrando o dispositivo de segurança? E vamos admitir que nosso comportamento, pela dificuldade de percepção, seja um comportamento em que nós não colocamos dispositivos de segurança. Então a culpa é da sociedade que não consegue perceber por N motivos, e se o criminoso se aproveita dessa ignorância, ele leva vantagem. E a sociedade não está protegida. Como é que fica? Querem um exemplo? Quem aqui usa senha nos seus dispositivos informáticos? Levanta a mão. Senha. Quem não usa? Bom, não vou perguntar quem não usa, senão ninguém vai levantar a mão, mas recomendo então que eu use. Então nós tínhamos 99,93%, né, das pessoas usando as senhas. Mas agora eu vou fazer uma pergunta. Quem é que usa ou configura automaticamente a entrada de uma senha depois de um certo tempo nos seus dispositivos informáticos? Levanta a mão. Entrada automática. Eu parei de usar, deixa aqui quietinho, depois de 5, 10, 15 minutos ele fecha. Eu também. Todo mundo. Quem aqui coloca para que a senha entre a cada segundo? Ninguém. A cada segundo. Então, eu desbloqueei agora. Se eu não digitar rapidamente, ele já vai bloquear de novo. Ninguém faz, não dá. Para que? Se eu fizer isso, acabou. Não tem como. É ridículo. Né? Quem faz o tempo mínimo de 1 minuto? Que é o tempo padrão, por exemplo, da Apple. 1 minuto. Vanessa? 1 minuto.
duas pessoas. 30 segundos? Menos. 3 pessoas, então. 30 segundos. Eu coloco X minutos. Vou falar. Eu acho muito pouco 30 segundos, acho muito pouco 1 minuto, eu não consigo trabalhar assim. Eu acho que muitos de vocês também não. Ficam os meus cumprimentos aqui pela cautela que vocês têm e admiro muito a forma pela qual vocês usam. Mas na prática, nessa pesquisa breve que nós fizemos aqui, a maioria coloca de 1 minuto para cima. E se aconteceu alguma coisa, aqui o dispositivo está aqui, eu fui até o banheiro, esqueci, é tanta coisa, está lá, tarará. Nesse meio tempo em que não entrou a senha, porque não dá para entrar num tempo menor, porque senão a gente não consegue trabalhar, exceção feita às 3, alguém vai lá e acessa o nosso dispositivo. Houve quebra de mecanismo de segurança? Não! Tem um gap aí, tem uma falha, tem um buraco aí, está errado, não pode. Então, temos que mudar isso, temos que trocar isso, não podemos condicionar. E eu entendo um pouco dessas sugestões, isso veio muito em cima das discussões do projeto do Azeredo. Ah, mas o que é invadir, o que é acessar indevidamente, não podemos deixar isso vago, etc. Algumas coisas têm que ficar em aberto e o juiz vai ter que decidir. Não tem jeito, sob pena de ineficácia da lei. E a gente não pode esquecer. Tudo isso aqui que a gente está falando é dolo. Tem que provar efetivamente que o sujeito quis invadir, fez aquilo voluntariamente, o que já é difícil por acepção natural, por default, por natureza. Por natureza. É dolo aqui, não é culpa. Vamos lá. Além disso, e com o fim de obter, adulterar ou destruir. E o sujeito que acessa por curiosidade? Está enquadrado ali no obter? Eu espero que sim. Eu espero que sim. Na dúvida, mais uma causa de absolvição. No debate que... Nós temos 2 debates, aliás, eu fiz 3 debates com o Luiz Flávio Gomes. O Flávio Gomes, eu fui estagiário dele em 93. E gosto muito. Ele é muito sincero, direto ao ponto. Algumas coisas eu não concordo, mas eu gosto muito dele. E na FEComércio também, na rede dele e em outro fórum, ele disse o seguinte, olha, eu analisei, eu descobri 104 conceitos jurídicos problemáticos nesta lei de 6 artigos. 104. Eu acho que até está um pouco demais. Data vênia, o Luiz Flávio, meu amigo, mas se a gente reduzisse pela metade, 50, já sepultamos. Vamos avançar um pouquinho mais, ó. Estou aqui só fazendo uma interpretação até literal, um pouquinho semântica, enfim, um pouquinho teleológica. Além dessa condição da obtenção, adulteração e destruição, a gente tem ainda, né, de dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do titular. Minha nossa, se a gente está invadindo, a gente não tem autorização, nem expressa nem tácita. Além do dispositivo alheio. Depois tem uma outra conduta, que é o ou, né, não é o e. Ok, a gente não quer fazer nada disso. A gente só invadiu, quebrou o mecanismo de segurança para instalar o quê? Uma vulnerabilidade. Aqui a gente tem um conceito aberto. Por que lá em cima não tem? Então, no acesso indevido. Por que a gente tem um conceito de vulnerabilidade que é muito mais complexo, muito mais difícil, muito mais técnico, aberto, e lá não tem? O que é vulnerabilidade? Em tese, do ponto de vista técnico, é você deixar uma porta aberta para fazer alguma coisa, entre aspas, de errado. Ah, mas é difícil de provar isso. Tudo aqui é difícil de provar, tudo aqui vai para a perícia, tudo aqui vai ser altamente contestado, por natureza. Agora, isso falando de perícia que eu vou deixar para o Barreira falar, é um outro agravante, é uma outra condição, é uma outra dificuldade. Aqui eu estou falando só da lei. Por isso que eu estou dizendo, é muito difícil condenar alguém. Isso aqui. A única vantagem aqui é que a gente deixa uma esperança para as autoridades policiais, para o Sobral, para os policiais estaduais, pelo menos continuarem a investigação. Porque antes disso, era só entrar com o HC, trancava, acabou. Ataque a governo, acessos indevidos, etc. E tinha que fazer milagre, mágica. Ah, o sujeito foi lá, invadiu, distribuiu e destruiu, ou sabotou. Vamos então aplicar lá o 200 e pouco do Código Penal, sabotagem industrial. Tem tese dá, mas não é fácil, né? Depois, né, a vulnerabilidade não basta estar lá bonitinha. Tem que ter a obtenção de uma vantagem.
ilícita. Não é só... Então, quer dizer, o sujeito invade, deixa uma porta aberta, não aconteceu nada, a porta aberta, escancarada, inclusive para quem quiser entrar, destruir, arrasar, mas não teve vantagem, então não pratica crime. Ele foi a pessoa, o elo fundamental, que começou a abrir a porta. É a mesma coisa quando a gente fala do direito autoral. Qual é a grande punição do 184, DMCA, do CDA e da legislação europeia de proteção de dados? É quando, com relação àquele que dissemina, que, fazendo uma analogia, aquele que abre a porta. Pô, tá faltando, não tá em sintonia, né? Esse que abre a porta tem que ter uma conduta muito mais grave. E não condicionar a vantagem ilícita. Até porque, muitas vezes, ele não vai ter mesmo vantagem ilícita. São outros que terão a vantagem ilícita. Causas de aumento. Ou de equiparação, para o primeiro. Vírus, para ficar mais fácil. Quem produz, oferece, distribui, vende ou difunde dispositivo, pode ser hardware, né? Ou programa. Veja que só a conceituação aqui de dispositivo ou programa, eu, como se fosse advogado de defesa, os senhores sabem que eu advogo mais 99% da vítima, mas se eu for advogado de defesa, eu já pegaria aqui, ó. Veja, excelência, veja a intenção do legislador. Aqui ele coloca dispositivo ou programa. Lá no caput é só dispositivo. Então, realmente, o sistema está fora. E aí, como é que a gente faz o exercíciozinho? Ah, ele invadiu algo na nuvem? Onde é que está o dispositivo informático? Claro que a nuvem vai estar em um servidor, vai estar em um dispositivo. Mas o sujeito invadiu a nuvem de alguém. Quem é o titular do dispositivo informático? Porque aqui fala titular, né? Quem é o titular? É a empresa contratada. Quem gere aquilo é um técnico XYZ que não tem nada a ver com a vítima. A vítima tem o serviço oferecido pela contratada, que é o serviço de guarda de dados de nuvem em quaisquer das suas modalidades. SA, etc. Enfim, seja lá qual for. Daria, por outro lado, para separar, daria, mas só a complexidade deste argumento, para um magistrado, acabou. Não, realmente, não tem dispositivo, acabou, está absolvido, ponto. Isso que eu estou dizendo aqui para vocês, não acontece hoje. E não vai acontecer, acho que próximo ano. Estou indo muito a fundo. É o que eu faria. Normalmente, eu só trabalho com isso, é o que eu faria. Na prática, acho que temos um ano para não acontecer, mas vai chegar uma hora e vai acontecer o debate aqui. Me chamaram aqui para isso, para dizer onde é que a coisa pode pegar. Depois, estamos falando de vírus aqui. Então, se eu fizer vírus de software ou de hardware, eu tenho que ter um vírus específico, claro, que com as quatro condutas, né, de produzir, desenvolver, né, distribuir, oferecer, né, distribuir é muito parecido, vender ou difundir, soltar os worms, etc. Mas não é qualquer tipo de vírus. É só um tipo. O vírus que é capaz de permitir a invasão. E mais, o vírus que é capaz de permitir a invasão com quebra de dispositivo de segurança. Aqui eu já sepulto. Fala, tem um vírus aqui. Não, mas esse aqui não quebra a senha. Esse aqui invade por trás, enfim, acabou. Talvez aqui o hardware tenha sido lembrado daqueles hard locks que a gente usava, né, atrás dos computadores, das impressoras, enfim, etc. Talvez. Né? Bom, parágrafo 2º. Causa de aumento. Se da invasão resulta prejuízo econômico. Que tipo de prejuízo econômico? Aqui pode levar uma confusão ainda dupla. O sujeito invadiu, obteve login e senha, internet banking. Foi lá, desviou dinheiro. O sujeito teve um prejuízo financeiro. Certo? E aí a pergunta que se faz é o seguinte, mas é esse prejuízo que gera o aumento ou teria que ter um prejuízo financeiro do dispositivo? Ele quebrou o dispositivo, ele danificou, enfim, de alguma forma aconteceu alguma coisa ali que o dispositivo perdeu valor. E claro que eu acho que tem que ser o prejuízo financeiro efetivo da vítima, é muito melhor do que um dispositivozinho que tem problema. Ponto positivo aqui, podemos ter no caso de invasão de nuvem, o serviço pode cair, prejudicar outras pessoas, aí dá para se aplicar, né, o prejuízo financeiro de outros pela indisponibilidade do sistema. 3, parágrafo 3º. Se da invasão resultar a obtenção de conteúdo de comunicações eletrônicas privadas. Ok. A gente tem uma percepção hoje, por exemplo, do e-mail, apesar de tecnicamente ele ser aberto, ok. Segredos comerciais ou industriais, informações sigilosas, assim definidas em lei. Até aí nós temos uma similaridade com o tipo do
do artigo 195, inciso 12º da Lei 9279 da Propriedade Industrial. Ponto positivo aqui, aumentamos a pena de 1, que é da propriedade lá do 9279, para 2. O que muda na prática? Com exceção da prescrição, nada. Continua sendo crime de menor potencial ofensivo, só aumentou o prazo de prescrição, mas aí, ponto positivo. E veja que questão interessante. Aqui é uma lei especial que mudou uma geral, que é o Código Penal, que se a gente comparar o Código Penal com a propriedade industrial, a de propriedade industrial, que é especialíssima, ele sobrepõe ao Código Penal. Só que nesse caso, o que justifica esse entendimento que eu estou passando aqui para vocês, de que isso aqui absorve a lei da propriedade industrial? É que a conduta pela qual as informações foram obtidas é a conduta da invasão. Ou seja, quando o sujeito obtiver as informações a partir da invasão de dispositivos informáticos, aí não se aplica mais o 12 do 195 da 9279, e sim o 154A, parágrafo 3º do Código Penal. Ele fala também controle remoto não autorizado do dispositivo invadido. Posso até, então, aqui dificultar e questionar na definição da vulnerabilidade. Vulnerabilidade é a porta, controle remoto seria o uso da porta. Pena de reclusão de 6 meses a 2 anos. Ok, um ponto positivo aqui é a reclusão, quando existirem essas causas, o que possibilita a eventual pedido de interceptação de fluxo de dados, o que é fundamental na maior parte dos crimes, só que hoje nós temos a restrição quando o crime tem pena de detenção. Então, a invasão simples, em que a pena de detenção a gente tem restrições na investigação. Com as causas de aumento, amplia-se, né, as possibilidades de investigação. Uma última causa de aumento de 1 a 2/3, quando aqueles dados, entre aspas, privados, forem não só obtidos, mas forem divulgados, comercializados ou transmitidos. Aí a gente enquadraria aí a conduta das fotos da Carolina. E o quinto, algumas pessoas específicas também justificam essa causa de aumento. Não vi aqui, Tasso, presidente de tribunal estadual. Não sei por quê, mas fica esse questionamento e a minha crítica também, porque o estadual não, sendo que o estadual julga a maior parte desses crimes. Ação penal, aqui nós temos a ação penal condicionada à representação, né? Aqui uma renomeação aqui no artigo 3º do 266. 266, lembrando que a gente vai mostrar agora, né? Interrupção ou perturbação de serviço telegráfico, telefônico, informático e telemático. Entrou agora, informático e telemático, ou de informação de utilidade pública, isso aqui é a novidade. E o 266 mudou ali no parágrafo 1º, na conceituação e no parágrafo 1º, incorre na mesma pena que interrompe serviço telemático, vejam que aí é uma discussão. Serviço telemático de forma geral. Interrompeu, inclusive a sua tentativa, está prevista aqui nessa conduta. Porém, o 266 está dentro dos crimes específicos contra me esqueci agora o capítulo, mas crimes específicos contra os serviços públicos, alguma coisa assim. O que leva ao questionamento da possibilidade ou não da aplicação deste dispositivo com relação à interrupção de serviços informáticos privados. Então, uma loja de comércio eletrônico, alguma coisa dessa natureza, etc., os ataques DDoS e daí por diante. Ou impede ou dificulta o restabelecimento. Então, meu comentário aqui é com relação à possibilidade ou não, eu não tenho resposta, da interpretação disso para os serviços privados. Em calamidade pública aumenta, né? Esses aqui são os pontos que eu trouxe aqui para a gente debater, já debatemos, né? E eu vou encerrar aqui já extrapolando o meu tempo. Nós não podemos permitir que este bordão aqui, esta frase aqui, ela prevaleça, né, em detrimento da ação do Estado, do Judiciário, da estrutura democrática. A justiça absolve, mas a internet condena. Falando em especial da 12737, nós corremos hoje o risco, caso nós não tenhamos uma reforma, de que isso continue, né, feitas algumas restrições, como está. Houve um avanço na proibição, a própria proibição legislativa
com todos esses defeitos, ela já serve, já tem uma função didática para a sociedade. Então, muita gente que tinha dúvida sabe, olha, eu não vou fazer, porque está proibido. Ah, eu não tive no AB, eu não sei que a aplicação é difícil e tal, mas eu fiquei sabendo que tem uma lei, então é melhor eu não fazer. Esse também é um ponto altamente positivo. Falamos só da 12737, eu gostaria aqui de ter falado de tantas outras coisas, mas eu citei aqui, só citei isso aqui pelo seguinte, que eu tenho ouvido cada vez mais frases dessa natureza. Olha, eu não sei mais o que fazer, não adianta ir para o judiciário, aquele conteúdo volta, o sujeito não foi condenado, ele está dando risada, etc., e vai demorar, não vai, enfim. E aqui fica o meu elogio para o judiciário em geral brasileiro. Na minha percepção, em torno de 90% das decisões são decisões acertadas, rápidas, principalmente na quebra de sigilo, busca apreensão, etc. Muitos ajustes têm que ser feitos, mas comparando com outros países, o judiciário brasileiro está muito avançado, talvez até pelo elevado número de processos dessa natureza. E, inclusive, não só do ponto de vista prático, mas da preocupação também acadêmica de evolução. Novamente, aqui, o Tasso está aqui, o Tasso me estimulou, fizemos um curso juntos na Escola Paulista da Magistratura. Ele está criando uma nova cara, está trazendo juízes para essa área, existe essa predisposição, esse interesse. Então, fica o elogio aqui ao judiciário, que a gente também critica bastante, mas nessa minha área, eu, no geral, deixo aqui o meu elogio. A justiça absolve, mas a internet condena? Eu ouço muito quando se discute mais a responsabilidade de provedor, não é o caso aqui, né? Então, o sujeito A primeira vez que eu ouvi, só para contextualizar e encerrar, foi o seguinte: o sujeito foi condenado num processo criminal, saiu na mídia, sai na mídia, vai para a web, né? Ou, às vezes, até sai na web, fica na web e também vai para a mídia, mas fica lá, perpetuado, essa é a diferença. E o sujeito recorreu ao tribunal, não saiu na mídia, não saiu na internet, você pesquisava no Google, novamente, é uma obrigação, não é um hábito, só aparecia a condenação. Nós, muitos aqui profissionais, a maioria profissionais da área jurídica, né, profissionais liberais, o cliente tem um hábito de pesquisar para ver quem é, mesma coisa o médico. Se acontece alguma coisa assim e sai só aquilo que foi ruim, que foi oficialmente modificado, a percepção do jeito que está pesquisando é outra. Pô, o cara foi condenado. E aí o prejuízo está feito. E pro resto da vida. E aí vai ficar, pro resto da vida, o sujeito vai ficar carimbado com aquilo ali, quer dizer, ou seja, ele vai ser condenado pela internet pro resto da vida? Não pode. Isso não pode acontecer em hipótese alguma. Isso é injusto, desequilibrado. Essa é a crítica que eu faço e é um dos propósitos aqui do comitê, trabalhar nessas discussões e procurar fomentar e adequar da melhor forma possível a legislação.